seja bem-vindo a mais uma edição do Congresso Nacional Digital Católico Sempre Família. Essa é a segunda edição do CONACAT e você é o escolhido para estar conosco nessa noite. O meu tema vai ser sobre tenha fé, não desista do sonho de ser mãe. Eu me chamo Virgínia Diniz, sou radialista, ludovicense, nasci na capital maranhense e estou aqui nessa noite para falar sobre o dom da maternidade. O dom que o Papa João Paulo II, na carta Dignidade da Mulher, fala que é uma das duas dimensões da vocação do dom de ser mulher, que é a maternidade e a virgindade. E eu quero iniciar com essa carta hoje, essa nossa reflexão. O Papa João Paulo II escreveu essa carta em 1988 e nele, no capítulo 6, ele fala sobre as duas dimensões da vocação da mulher, que é a dimensão de ser mãe, que é a maternidade, e a dimensão da virgindade. E no mundo de hoje isso pode parecer um pouco estranho, porque nós cristãos temos que defender a nossa fé de muitas investidas, sobretudo contra a família. E hoje nós vemos um campo em guerra no mundo, onde as famílias são atacadas, onde as pessoas costumam dizer que a família ela não deve ser uma família do modo tradicional, como nós contemplamos, né? O homem, a união do homem com a mulher para a geração de outros filhos. E é claro, eu não quero dizer com isso que o fato de você ter nascido em uma família que de repente não tenha o padrão de um pai e uma mãe que se uniram em casamento, de repente você foi criado pelos avós, pelas tias, não é isso. Quando eu falo em família tradicional, eu me refiro não à constituição que a sua família tem de modo social, mas eu falo sobre a origem biológica, o nascimento de uma criança, o nascimento de um filho a partir da união matrimonial de um homem e de uma mulher. E o Papa João Paulo II, nessa carta, onde ele fala sobre a maternidade, ele diz que o que nos caracteriza enquanto mulheres é justamente o dom de sermos mãe e o dom da virgindade. E o dom da maternidade é o dom que eu quero hoje refletir com você, contando um pouco da minha história. Na nossa sociedade, nós costumamos ouvir muito que a igreja enxerga a mulher unicamente como um objeto de procriação, como aquelas responsáveis só para multiplicar o número de habitantes na face da terra. Não é. Se nós olharmos os textos bíblicos, nós vemos a mulher sendo olhada com carinho em uma época onde a sociedade era totalmente machista, onde as mulheres não eram contadas. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando narra o início da comunidade cristã, no final do capítulo onde fala sobre os primeiros cristãos, dizem tinham mais de 3.000 reunidos, sem contar os homens e as mulheres. As mulheres elas não eram contadas naquela sociedade e, no entanto, o Santo Evangelho fala dela várias vezes. Fala na figura da cananeia, fala na figura da mulher hemorroísa, fala na figura da viúva de Naim, que teve o seu único filho morto, no qual Jesus ressuscitou. Fala sobre a mulher que teve o encontro com Jesus no poço, ao meio-dia, a samaritana. Fala da mulher adúltera, da mulher pecadora pública, enfim, em várias situações em que naquela época a mulher era discriminada, na qual a mulher tinha o direito de ser até apedrejada caso ela fosse pega em uma situação de adultério. E, no entanto, Jesus encontra essas mulheres e ele realiza uma verdadeira revolução em suas vidas. Ele diz a essas mulheres que elas são pessoas. E que a igreja confirma nos documentos, né, e sobretudo nessa carta pontual do Papa João Paulo II, é que a igreja enxerga a mulher com um dom muito especial, e é isso que Jesus mostra nos evangelhos. No Antigo Testamento nós vimos a mulher, sobretudo a prefiguração de Nossa Senhora em mulheres como Esther, Ruth,
a mãe dos mártires macabeus, né, que naquela atitude heróica, brava, em que ela defende a fé e ela vira para os filhos, 7 filhos que foram torturados na sua frente, morreram um a um à sua frente, e ela, no entanto, os motiva a não abandonarem a fé, a defenderem a fé e a seguirem. E é nessa figura de mulher também, no Novo Testamento, uma mulher do Evangelho, que eu trago para a gente, que é a figura de Nossa Senhora que foi também modelo de mãe, modelo de esposa, modelo de mulher que ajudou a sua sociedade a fazer diferença, a cuidar dos idosos, a cuidar daqueles que precisavam, a ajudar a sua família. E pensando nisso, nós podemos ir mais adiante, depois da igreja já instituída, depois do nascimento histórico da igreja, lá no século XIV, no século XVI, nós vimos 2 mulheres pontuais que eu quero trazer para vocês aqui, que é Santa Catarina de Sena e Santa Teresa d'Ávila, doutoras da igreja. Nós trazendo para a história da igreja, nós vemos que entre os 34 doutores que a igreja proclamou, né, santos doutores, 4 são mulheres. As 3 primeiras canonizadas, aliás, proclamadas doutoras, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena e Santa Teresinha do Menino Jesus, ou Santa Teresa de Lisieux, foram proclamadas doutoras, Santa Teresa e Santa Catarina de Sena, pelo Papa Paulo VI. Santa Teresinha de Lisieux foi proclamada doutora por João Paulo II, mesmo que escreveu a Carta à Mulher. Ele que entre os 1820 santos nos quais ele canonizou, entre esses milhares de santos que foram canonizados, ele proclamou apenas uma doutora. Apenas Santa Teresinha do Menino Jesus foi proclamada doutora durante todo o papado de João Paulo II. E isso, se analisarmos aos olhos da fé, é um modo especial que Deus teve dentro desse século, onde a mulher foi tida por tantos movimentos como um objeto privilegiado, né? Sobre aquela que era olhada com cuidado, aquela que precisava de atenção. A igreja também diz, nós estamos dando atenção à mulher, nós estamos olhando ela com carinho. E a última doutora proclamada foi Santa Idelgarda, que foi pelo Papa Bento XVI, já agora no século XXI. Para quem não sabe, quando uma mulher, na verdade, quando um santo é proclamado doutor pela igreja, ele, em geral, era analisado como um santo estudioso, um santo que deu grandes contribuições pelas sumas, né, teológicas. Ele soube discursar com o sentido próprio do conhecimento intelectual a respeito da fé. Então, todos os doutores da igreja tiveram essa particularidade. Quando nós pensamos nessa perspectiva, eu quero chamar você a refletir a respeito dessas mulheres, dessas 3 religiosas e uma leiga, Santa Catarina de Sena era uma leiga. Essas mulheres que não tiveram a oportunidade de ter acesso ao estudo, porque nós estamos falando das 3 doutoras que viveram antes do século XX. São 3 mulheres que não tiveram a oportunidade de ir para a universidade, não tiveram a oportunidade de terem acesso aos estudos, mas que se destacaram, que tiveram um papel importante. Dessas 3, Santa Teresinha de Lisieux, inclusive, era praticamente uma semi-analfabeta, uma vez que ela entrou no Carmelo aos 15 anos, ainda no início da sua juventude. E nós paramos para pensar, será que a igreja não olha mesmo com um olhar cuidadoso para a mulher? Essas 4 mulheres não tiveram filhos, mas elas também tiveram em si o dom da maternidade. E mais recentemente, eu quero chamar uma mulher especificamente, antes de entrar no meu testemunho. Santa Jana Beretta Molla, uma santa do século XXI, canonizada por João Paulo II no ano de 2004, no dia 16 de maio de 2004. Santa Jana Beretta Molla, mulher
estudiosa. Os pais, em um período em que não era comum a mulher se dedicar aos estudos, ela não tinha direito aos estudos, os pais dedicaram com que todos os recursos que eles tinham, eles fizeram com que os filhos pudessem estudar, todos os filhos, incluindo as mulheres. E ela então formou-se em medicina, obstetra e cirurgiã, e um dia, em decorrência de complicações de uma cirurgia que ela fez para a retirada de um fibroma uterino, um mioma, ela veio então a óbito, mas deu a vida à sua filha Emanuela, Jana Emanuela, que foi o motivo pelo qual a mãe se martirizou. Ela deu a vida em troca da filha. Ela optou por fazer uma cirurgia. Eu convido você a futuramente saber um pouco mais da história de Santa Giana, mas eu quero chamá-la porque ela, nesse momento, nesse ano de 2015, ela se fez presente em minha vida. Foi o ano em que eu conheci a história de Santa Giana Beretta Molla, em que eu vivi um momento em que eu precisei entender que a mulher, ela tem o dom e tem o direito de ser mãe. Santa Giana Beretta Molla entrou em minha vida no final do ano de 2014, em uma confissão na Igreja do Carmo, a igreja histórica do centro de São Luís. Eu fui me confessar e pedir a bênção do meu confessor, Frei Rogério, porque naquele período eu estava sofrendo por causa de um mioma. Eu fui diagnosticada com um mioma intramural no ano de 2012, no meio de uma campanha política, né? Eu sou comunicadora, na época eu era assessora de comunicação, assessora de imprensa de uma das candidatas à prefeitura da minha cidade, São Luís. E nesse período, campanha, são 3 meses intensos, né? 90 dias, e no meio da campanha, então eu tive uma crise hemorrágica, passei 40 dias com fluxo sanguíneo intenso e pensei em largar a campanha no meio, mas em virtude do trabalho eu acabei continuando. De modo que, como no final da campanha, antes do final da campanha havia passado, eu acabei deixando para lá, achei que fosse normal, foi um estresse que acabou gerando esse tipo de situação, mas foi preocupante, afinal de contas foram 40 dias, né, de sangramento. E após a campanha política, então eu fui ao médico e o meu ginecologista havia diagnosticado que eu tinha um mioma. Ele, você tem um mioma e a decisão é que você vai ter que fazer uma esterectomia. Eu não sabia naquele momento o que era uma esterectomia, né? E eu fui pesquisar então, que era retirada do útero, né? Total do útero. E naquele momento eu fiquei muito chocada, porque eu até então, mesmo em uma idade avançada, porque em nossa sociedade moderna as mulheres acabam adiando a maternidade, o próprio casamento durante alguns anos, e até então eu não tinha parado para pensar sobre a maternidade na minha vida. Eu não era casada, não tinha filhos, né, por não ser casada, é claro, e até então eu não tinha parado para pensar na questão da maternidade em minha vida. E quando ele me disse que eu precisava retirar o meu útero por causa dessa enfermidade, eu fiquei muito abalada. Mas em um primeiro momento eu acabei pensando, não, depois eu vejo um outro médico. Eu acabei não ligando muito. De modo que, isso foi em 2012, no ano de 2013, eu mantive os meus ciclos menstruais regulares, não tive nenhuma complicação e eu acabei deixando o problema passar de uma forma displicente, eu confesso. E em 2014, então, o quadro se agravou. No início de 2014, eu havia participado de uma missão e no meio da missão eu acabei tendo uma outra crise hemorrágica. De modo que o ano de 2014 inteiro, meu organismo foi descompensado. Eu passei, então, a ter períodos inconstantes de menstruação e eu ficava, às vezes, 30 dias menstruada com intervalo de apenas 10 dias de repouso. E eu me vi muito na situação daquela mulher, lá em Marcos, capítulo 5, e eu ficava pensando, meu Deus, como ela conseguiu ficar 12 anos com fluxo sanguíneo, né? Porque eu já não conseguia mais suportar aquela situação. O fato é que eu protelava
a ida ao médico, porque eu imaginava, eu preciso encontrar algum médico que me dê alguma solução para isso e que não seja a retirada do meu útero. Não é possível, a medicina hoje ela está avançada, eu vou conseguir de alguma forma fazer com que essa situação se reverta. E fui no primeiro médico, mesmo diagnóstico, segundo médico, mesmo diagnóstico. Na terceira, ela talvez me deu uma possibilidade, ela disse, olha, você vai adiar, mas em algum momento você vai ter que fazer a retirada do seu útero, vai ter que fazer a esterectomia. E um desses médicos, foi bem marcante isso para mim, ele não chegou a passar nenhum exame, sequer um hemograma, e ele saiu, ele no consultório me deu uma requisição já para fazer a esterectomia. E a clínica que eu estava visitando era uma clínica pública, ela estava lotada nesse dia e eles estavam em reforma. E quando eu olhei para o salão, uma imagem que ficou muito gravada em mim, foi que tinha umas 40 mulheres, né, na recepção, e ele falou assim, olha, a maioria delas estão com esse problema aqui, né? E aí eu me senti num campo de concentração, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou perder o meu útero, essas mulheres também, e eu fiquei muito compadecida pela situação, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim gritava, você não vai desistir, você vai procurar um médico que possa lhe dar um parecer favorável. Até que, enfim, por indicação de uma amiga, e depois de uma oração que eu havia feito, pedindo que Deus me desse a graça de encontrar um profissional que pudesse resolver o meu problema, resolver a minha situação. E nesse dia, então, eu fui ao confessionário conversar com o meu confessor, e ele me deu a bênção e me deu uma santinha de Santa Jana Beretta Molla, e ele disse, reze para ela, Santinha, meu confessor chama todo mundo de Santinha, reze para ela, Santinha, e peça a ela que interceda por você. E eu me lembro que nesse dia eu saí do confessionário, fui fazer as minhas orações de penitência e com a santinha de Santa Jana Beretta Molla na mão, eu então tive um diálogo com a santa, né? E disse que eu não conhecia a história dela, não tinha tanta intimidade no sentido de ter o hábito de fazer oração, pedir oração de intercessão por ela, mas que naquele momento eu passava por um momento muito difícil, no qual um dia eu queria poder ser mãe, e ela que havia passado por essa situação, que ela intercedesse por mim, ou de forma milagrosa, que eu passasse pela situação de ter que tirar o mioma sem ser preciso uma cirurgia, ou que ela me desse a graça de encontrar profissionais que na minha vida fossem instrumento de Deus, que fosse o próprio Deus que tomasse conta dessa situação, que fosse o médico que fosse instrumento de Deus no sentido de poder salvar o meu útero e me dar a graça de um dia poder ser mãe. E assim eu fiz. Uma amiga minha, então, soube de um médico que era referência em minha cidade, e só para lembrar, o número já era o 4º profissional que eu estava recorrendo, e ela disse, olha, ele é uma pessoa muito boa, e ele é referência, ele já atendeu várias amigas minhas com esse mesmo problema, e com certeza, se for possível, ele vai fazer com que tu tenhas algum êxito no tratamento. E assim foi, eu fiz a minha consulta com ele, e nesse período eu tive que recorrer ao plano de saúde para poder ter a segurança de fazer, caso fosse uma situação que exigisse uma cirurgia, que eu pudesse ser amparada por um plano. Nós já estamos falando de 10 meses de sangramento, né? Porque foi o ano de 2014 inteiro. Em novembro do ano passado nós iniciamos, ele me deu já as indicações para uma possível cirurgia. Eu comecei a fazer os exames de risco cirúrgico, mas o sangramento não passava, né, de modo nenhum. E eu já estava ficando com outros problemas, na verdade. Eu já estava com um problema de anemia severa, que poderia me causar outros problemas mais sérios ainda, e eu várias vezes recorri a Deus pedindo, né, que Ele me desse a graça de não desistir, e que eu conseguisse, que a minha vida estava nas mãos de Deus, e o que eu queria, na verdade, era poder ser mãe um dia. Então, eu fiz a cirurgia ela aconteceu no dia 29 de janeiro desse ano, e graças a essa cirurgia eu tive o meu útero salvo, eu vou poder ser mãe.
E eu lembro que antes de entrar no centro cirúrgico, eu fiz outra oração, né? Me preparei para fazer a cirurgia, fui até onde meu pároco, pedi a unção dos enfermos. Eu pessoalmente, né, antes da cirurgia, fui até ele ministrou em mim o sacramento da unção dos enfermos. Fui aonde meu confessor, pedi a ele, fiz a minha confissão, pedi a ele a bênção. E no dia da antes de entrar na sala cirúrgica, eu fiz uma oração em que eu pedi a Deus: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. A minha vida está em tuas mãos. Toda a minha vida, tudo aquilo que eu fiz até hoje, desde o meu encontro pessoal contigo, foi porque eu queria viver para ti. E eu estou fazendo tudo isso porque eu espero ser mãe. Se a tua vontade for que essa cirurgia não saia conforme o que eu esperava, que o que eu esperava era que eu ficasse livre dos miomas, que assim seja. A minha vida está em tuas mãos. E que o médico, nesse momento, ele seja um instrumento teu. Que não seja ele a operar, mas que sejas tu mesmo, Senhor, a me operar. Então eu entrei para a sala de cirurgia. A minha cirurgia ela foi excelente. Eu tive uma excelente recuperação. E hoje eu posso dizer a você que eu posso ser mãe porque eu não desisti. Eu não desisti. E eu quero, nesse dia, eu contei essa história para você, comecei falando sobre o dom da maternidade, sobre o olhar especial da igreja sobre a sua vida, porque eu quero te dar eu quero direcionar 3 pontos para que você possa hoje não desistir do sonho de ser mãe. Se você se encontra na situação em que eu me encontrei um dia, ou com algum mioma intramural, ou algum problema ginecológico que de alguma forma lhe impede de engravidar, ou que pode servir de empecilho para que você um dia possa ser mãe, não desista. O primeiro ponto que eu quero indicar para você é que você cuide do seu templo. Na minha situação, eu passei muito tempo para poder cuidar do meu templo, e o meu templo é o meu corpo. Conheça o seu templo, conheça o seu corpo, faça visitas periódicas ao médico. Se aparecer alguma anomalia no seu organismo, alguma alteração, vá, consulte, faça os exames, tenha um cuidado pelo seu corpo. Você que é da igreja, às vezes, de repente, é tentado a achar que Deus vai cuidar de tudo da sua vida, e Ele vai. Mas a palavra de Deus em Eclesiástico, no capítulo 38, ela diz que você deve procurar o médico. Se você estiver enfermo, o médico, ele foi criado por Deus, e ele foi criado justamente para isso, para lhe ajudar a restabelecer a saúde. Então, cuide da sua saúde, cuide do seu templo, cuide da sua saúde, mulher. O segundo ponto que eu quero falar é cuide da sua fé. Se eu conseguir chegar até hoje com êxito na minha cirurgia, claro, excelentes profissionais cuidaram de mim, mas sobretudo eu tive fé. Eu tive o cuidado de alimentar a minha vida espiritual, de acreditar que eu tenho um Deus que olha por mim, um Deus que me quis mulher, um Deus que quis que um dia eu fosse mãe e um dia que cuida de todas as áreas da minha vida. Então, se você não alimentar a sua fé, por exemplo, eu sofri de um problema grave de anemia porque eu não tinha ferro no sangue, eu perdia muito sangue. Quando nós não rezamos, quando nós não alimentamos a nossa fé com os sacramentos, com a vida comunitária na igreja, com a sua vida ativa, de uma fé ativa, você acaba ficando anêmico espiritualmente. E com isso, a sua imunidade a tudo aquilo que é pecado, a tudo aquilo que é erro, a tudo aquilo que o mundo tende a criar para abalar a sua fé, acaba lhe atingindo. Assim como quando nós estamos com o nosso corpo imunológico fraco, você também vai ficar fraca. Então, cuide da sua fé. E o último ponto é, se acontecer algo com você, e se por algum momento você vê que o dom de ser mãe está sendo ameaçado em sua vida, não desista. Se você tem alguma enfermidade hoje, se você está assistindo esse vídeo e se algo em você apresenta algum problema e que você já recorreu a algum médico ou você já recorreu a um único médico, procure outro profissional, peça a orientação divina, peça que Deus abençoe você com algum profissional que vá lhe dar o parecer positivo. É claro, eu não estou dizendo aqui que todo mundo que tem mioma
não vai ter que fazer uma cirurgia de esterectomia. É claro que, dependendo do seu caso, da sua situação, de repente você precisa fazer. Mas se você ainda tem sonhos de ser mãe e se você sabe que há possibilidade de lutar para que isso aconteça, lute, acredite em Deus. E eu quero finalizar convidando você a rezar comigo e pedindo a essas grandes doutoras da igreja, a Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha de Lisieux e Santa Idelgarda, que interceda por nós hoje. E de modo muito pessoal, a Santa Jana Beretta Molla. Eu quero pedir a Santa Jana Beretta Molla que interceda por nós hoje, nesse momento. Faça comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te entrego nesse momento, por intercessão de Santa Jana Beretta Molla, todas as mulheres que estão assistindo essa palestra hoje, nesse congresso Sempre Família. Eu peço por elas, Senhor, para que elas tenham o teu auxílio, o auxílio do teu Espírito Santo sobre as suas vidas. Que os profissionais, os médicos que estão cuidando delas nesse momento, eles possam ser conduzidos pela tua mão, conduzidos pelo teu Espírito Santo. Que elas possam testemunhar, Senhor, que a tua ação foi determinante para que elas tivessem a vida e a maternidade reservada, resguardada. Senhor, eu quero pedir de modo especial pelos casos mais críticos, por aqueles, assim como a mulher hemorroísa, que já tinha gastado todo o seu dinheiro e recorrido a vários médicos e nenhum tinha dado nenhuma solução para ela. Eu quero pedir, Senhor, por todas as mulheres que estão assistindo essa palestra agora, para que assim como ao te tocar a mulher hemorroísa foi curada, que elas também, Senhor, possam ser curadas nessa noite, se não fisicamente, espiritualmente com certeza, Senhor. Que a sua fé seja renovada, que o seu amor pelo dom de ser mãe seja renovado e que tu possas abençoá-las com a graça de alcançar o dom da maternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique com Deus, acompanhe as outras palestras do CONACAT e divulgue esse evento. Deus abençoe.